Então, Guilherme pediu para ouvir sobre a influência de vidas passadas na espiritualidade. Então, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Eu tanto posso explicar pelo lado da psicologia, como posso explicar pelo lado da minha experiência com a espiritualidade. Então, é com a espiritualidade que ele quer. Mas eu vou explicar também pelo lado da psicologia, porque as duas coisas andam juntas. Correto. A gente grava na nossa mente tudo o que acontece no decorrer da nossa infância, no decorrer da nossa juventude e na nossa vida adulta. Então, a mente é um grande registro. O cérebro é só um arquivo que a gente vai pegando as informações que a mente vai captando e guardando no cérebro. O cérebro é um arquivo, como se fosse um gaveteiro cheio de pastas, cada pasta com um nome, e cada pasta dessa contendo as informações que a mente foi arquivando dentro do cérebro. Aí o cérebro é uma massa, né? Uma massa física, é uma coisa que tem moléculas condensadas. Então, quando a gente morre, as moléculas condensadas vão embora, desaparecem, mas as informações que estavam na pasta, elas ficam. Por quê? Porque elas foram colocadas dentro da pasta pela nossa mente, que nada mais é do que um condensado de energias. Energia elétrica, não é energiais, que aí parece aquela coisa assim, parece que é romântico, não tem nada de romântico nisso. Nosso cérebro é um amontoado de neurônios, um amontoado de fios elétricos, um amontoado organizado. É como se fosse o... Como é que é o nome desse negócio que tem na parede, que a gente tem os botãozinhos para poder ligar e desligar a luz? Interruptor, né? Onde tem... Não é interruptor não, Nice. É aquele negocinho assim que tem no PC, que faz plec, disjuntor. Então, o nosso cérebro é um amaranhado de fios e tem alguns disjuntores, né? Porque tem setores. Então, cada setor, ele fala com outro setor, que fala com outro setor, que fala com outro setor. Então, a psicologia ensina que a gente pode, no decorrer da vida de uma pessoa, fazer uma terapia chamada de terapia de vidas passadas, através da regressão ericksoniana. Isso é muito fácil da gente fazer. Qualquer profissional da área sabe fazer isso, né? E a gente encara vidas passadas na psicologia como sendo quem? As pessoas que passaram pela nossa vida. Nossos avós, nossos tios mais velhos, né? As pessoas que foram passando. Então, são as vidas, seres viventes que passaram e foram deixando registros na nossa personalidade, na formação do nosso caráter, enfim, na nossa formação enquanto ser humano. Isso tudo vai sendo colocado nas pastas que precisam se organizar, para que a gente possa ter convivência com o externo. Aí, muito bem, está lá aquele bando de pasta, está lá aquele bando de arquivos, porque são muitas pastas e muitos arquivos. Essa história que eu falei do disjuntor é como se fosse um arquivo. Sabe aqueles arquivos antigos, aqueles negócio de aço? Então, vamos imaginar que um arquivo daquele com aquelas 4 gavetonas seja um disjuntor, porque o cérebro é atividade elétrica, a mente é atividade elétrica. Cérebro não é atividade elétrica. Cérebro é atividade matéria, são os arquivos, aquele negócio de aço com aquelas 4 gavetonas. Mente são os disjuntores, os interruptores. Então, a gente pode dizer que cada setor do nosso cérebro tem um interruptor de liga-desliga e que cada pedaço do nosso cérebro tem também aquelas pastas arquivo. Quando a gente morre, quem é que vai embora? Os interruptores ou as pastas arquivo? As pastas não, o interruptor fica. A pasta arquivo é que vai para o saco. Por quê? A pasta arquivo é matéria. O interruptor, ele pode ir também, porque ele também é matéria, mas os setores que ele liga e desliga a luz continuam acesos. Por quê? Porque a atividade elétrica, ela continua. A gente morre, o indivíduo morre, e a atividade elétrica continua acontecendo por aí. Só Deus sabe aonde. A gente acha, todo mundo que estuda um pouco a física quântica acha que está acontecendo no mesmo lugar onde a gente sempre viveu. Por um período, aquilo que a gente chama de espírito fica nos mesmos lugares que a gente conviveu enquanto estava vivo, e depois, numa determinada época, ele vai para um outro setor, vai para um outro canto, vai para um lugar onde tem outras eletricidades iguais
aquela pessoa que morreu, aquela eletricidade que está buscando. É o que o povo chama aí que seguir o caminho da luz, né? Ah, depois que a gente morre, a gente vai para o nosso lar, a gente vai no caminho da luz. A eletricidade vai se agregar a um outro campo elétrico, a um outro campo energético maior. Tem uma teoria muito grande que fala que no planeta Terra tem uma coisa chamada grade eletromagnética. Essa grade eletromagnética, eu falei dela esses dias, né? Nada mais é do que um lugar para onde convergem todos os nossos pensamentos, ou seja, para onde convergem todos os nossos arquivos. Essa coisa aí, que arquiva para lá e arquiva para cá. Aí a gente também seria muito pequeno se a gente achasse que esses arquivos ficam só na rede eletromagnética, mas não pode ser assim. Porque a Terra, o planeta Terra, ela faz parte de um sistema solar. Então, tem a nossa rede eletromagnética que segura toda essa, coçar o nariz também é bom, que segura toda essa informação, todas essas partículas elétricas que a gente manda, que são os nossos pensamentos, mas vai ter uma hora que a gente vai virar uma grande partícula elétrica. Então, tem o condensado dos nossos pensamentos, que faz a rede eletromagnética existir, e tem nósinhos. E a rede elétrica do planeta. Oi? E a rede elétrica do planeta. A rede elétrica do planeta, a rede eletromagnética, que são os nossos pensamentos, mas tem nosso corpinho. Nosso corpinho, quando desencarna, vai virar pirão com farofa o cadáver embaixo da terra, mas vai ter a parte elétrica toda indo para algum lugar. Se a gente achar que a nossa parte elétrica para na rede eletromagnética, então a rede eletromagnética seria o quê? Uma bagunça, uma zorra, né? Um amontoado de pensamentos e depois um amontoado de gente que ficou ali. Não, não é assim. Os pensamentos, eles são uma parte nossa, né? É um pedaço do nosso dia a dia. Então, eles não ultrapassam a rede eletromagnética. Mas um aglomerado elétrico, como nós somos, né? Um corpo de carbono com mais uma atividade elétrica muito grande, que é o corpo humano, atravessa a rede eletromagnética e vai para onde vai ir. Ultrapassa as barreiras planetárias, ultrapassa a rede eletromagnética e a gente acha, como espírita, que ultrapassa também essa parte toda que envolve o planeta. Esse negócio aí de atmosfera, estratosfera, não sei o que é fera, tudo que é fera. Muito bem. Então, a gente entende que na rede eletromagnética tem os pensamentos de todo mundo que está vivo e que é depois, um patamar acima da rede eletromagnética, tem os seres, tem a parte elétrica de um corpo que desencarnou e mandou a sua parte elétrica para cima, que a gente chamaria então de espírito. Aí a gente já entra na parte da macumba da história, né? Na parte espírita. Então, muito bem, meus pensamentos foram todos lá para a rede eletromagnética e ajudaram a criar o mundo. Por que é tão importante a gente entender que é através dos nossos pensamentos que a gente cria a nossa realidade? Porque todo mundo pensa ao mesmo tempo, vai tudo para a rede eletromagnética, entra naquele liquidificador, um se une para o outro, porque aí os semelhantes se atraem, pensamento igual se junta com pensamento igual. Onde tiver uma quantidade de pensamento igual, vai criar uma força eletromagnética. Então, se tiver um bando de gente rezando, tem uma força eletromagnética imensa de gente rezando. Se tiver um bando de gente fazendo guerra, tem uma força eletromagnética enorme de gente fazendo guerra. Se tiver todo mundo desesperado por causa da pandemia, a mesma coisa, e por aí vai. Muito bem. Saiu nossa parte elétrica etérica maior para fora da rede eletromagnética, nosso espírito. E as informações? As informações que nós adquirimos ao longo da vida ficaram junto com os pensamentos na rede eletromagnética ou foram com o espírito? Foram com o espírito, não ficaram parados na rede eletromagnética. Essas informações que foram com o espírito e que fizeram parte um dia dos pensamentos, elas vão se transformar no nosso arquivo acástico. Isso é que é o arquivo acástico, né? A gente tem uma série de informações que foram adquiridas numa determinada encarnação e que ficaram conosco depois que a gente desencarna. A gente morre, vai embora em espírito para além da atmosfera, vai para um campo celestial, que a gente vai chamar aqui de celestial para ficar mais romântico, e aí essa parte que está lá no campo celestial vai se chamar arquivo acástico. Então vamos ser mais romântico e mais espírito ainda. Nosso espírito foi para um lugar determinado, foi para Aruanda, nós que somos espíritas umbandistas. Ou então foi para o nosso lar, que é onde o pessoal todo kardecista acha que o espírito vai.
Não importa para onde o espírito for, o arquivo acástico vai junto. O arquivo acástico é o conjunto de informações que o espírito tem com ele. Aí, ou estando em Aruanda, ou estando no nosso lar, sei lá, em Pavanã, não importa onde é que o espírito foi parar. Ele está com aquela maletinha embaixo do braço chamado arquivo acástico. Aí ele consegue, de alguma forma, uma permissão para reencarnar. Ele vem com essa maleta. Ele passa por aquele processo todinho, né, que cada linha espírita diz, cada linha espírita ensina que a forma de reencarnar é de um jeito, a Umbanda ensina de um jeito, o Kardecismo ensina do outro, enfim. A física quântica ensina de outro, mas no final das contas todo mundo ensina que vai ter um novo processo de vivência material. A maletinha chamada arquivo acástico vem junto com essa nova versão daquela pessoa, daquele espírito, daquele aglomerado elétrico que estava passeando aí em algum outro lugar, em alguma outra cidade. Então, na nossa vida espiritual, tudo que aconteceu na nossa vida passada é de fundamental importância para essa nova vida. A gente vem com a maleta embaixo do braço e a gente aos poucos vai tirando uma pastinha aqui, uma informaçãozinha ali, uma semelhança aqui, um negocinho ali, para ir montando o nosso novo script de vida, né? Que é a nova encarnação que a gente tem. E aos poucos o novo ser vai sendo criado ao longo da data, ao longo da sua vida, ao longo da performance que ele vai tendo na nova encarnação que ele tem. O arquivo acástico, ele não se separa do espírito, ele fica com o espírito para sempre, porque é uma atividade elétrica. E a gente sabe que a energia ela vai para onde tem menor resistência. Então, se quando eu desencarno, meu espírito vai para um determinado lugar, quando eu chegar nesse determinado lugar, eu vou sofrer resistência. Mas enquanto eu não chegar nele, eu estou energia pura, energia solta, energia andando de um lado para o outro, né? Quando eu chegar nesse lugar que tiver maior resistência do que eu, aí eu paro e eu estaciono. Se a energia corre para onde tem menos resistência, mas tem um determinado momento que ela para, onde ela para com a bagagem dela completa. Ela não sai distribuindo nada por aí. Ela foi até um determinado lugar com aquilo tudo que estava com ela fica com ela. Quando ela é mandada para um outro lugar, ela é mandada com tudo que ela acumulou. É que nem ricochete de bala. Tu manda um tiro para um determinado lugar, ele bate numa parede, ricocheteia, e depois que ele ricocheteia, ele vai entrar num outro lugar. Esse outro lugar que ele vai entrar, vai com tudo aquilo que a bala foi roçando. Quando a bala chegar no outro lugar, tá com um pedaço de parede, tá com uma velocidade tal, enfim. Conforme ela foi andando, foi levando com ela todas as partículas que ela foi encontrando no meio do caminho. Assim é a nossa reencarnação, né? Como se a gente tivesse ricocheteado, saiu do corpo, foi até um determinado local espiritual. Nesse local espiritual aprendeu coisas, quer dizer, pegou pedaços de coisas e foi ricocheteou em outra parede, aí foi para um outro corpo e reencarnou, e aquelas coisinhas que veio consigo foram aproveitadas ou não, muitas são aproveitadas, outras são descartadas. Muita coisa que a gente traz na nossa bagagem espiritual não é só para ser aproveitada, também é para ser descartada. Por exemplo, se a bala, quando ricochetear, ela bater num lugar que só tem impureza, a impureza vai saindo, vai caindo, né? Nem tudo que a gente aprendeu numa encarnação passada foi a título de acúmulo para o nosso bem. Às vezes foi a título de acúmulo para o nosso mal. E aí a gente vai se desfazer daquilo. O camarada nasceu de uma boa família, se transformou em bandido, assassino, meliante, tudo que não presta. Quando ele reencarnar, para ele poder ter a chance de ser melhor do que ele foi na encarnação anterior, ele tem que largar essa bagagem, ele tem que largar isso. Então, o nosso registro acástico, daquela coisa ruim que a gente acumulou, vai ter que ser jogado fora. E aí vem a tal da história da reforma íntima. O camarada renasce com toda a índole de bandido, mas com uma chance danada de se transformar numa coisa melhor do que aquilo. E aí, ao longo da vida, ele vai jogando fora as coisas ruins que ele foi acumulando. Não sei se isso ajuda o Guilherme a entender um pouco o que ele queria entender. Se não for isso, me diz o que é que eu falo mais alguma coisa.
Agora, não dão risada da minha roupa não, porque aqui onde eu tô morando, a gente nem penteia cabelo. Então, quando eu tiver que falar em vídeo, eu tenho que botar pelo menos um pano na cabeça para que as coisas não fiquem assim tão ruins. Boa noite para todo mundo. Espero que o que eu tenha dito tenha ajudado de alguma maneira. E se tiver alguma dúvida, coloca no grupo que eu vou esclarecendo dentro daquilo que eu conheço. Boa noite e um beijo para todos. Que Oxalá nos abençoe todo dia.